Olá, gente bonita que gosta de fazer coisas bonitas. Hoje, dia 25 de março de 2021, iniciamos as gravações das oficinas do projeto Fuxicos do Bem e Companhia, aqui na Casa de Cultura Ivan Marrocos, que fica no centro da cidade de Porto Velho. Quero inicialmente agradecer aos gestores da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, a Sejuscel, sediada aqui em nossa cidade, que através da Lei Federal Aldir Blanc promove a execução desse projeto. Agradecer também às minhas colegas artesãs que compõem o grupo junto comigo, pela parceria e por compartilharem seus saberes e vivências. Até aqui, percorremos um caminho, elaboramos propostas e as submetemos às comissões da Sejuscel em Rondônia. Em dezembro último, o projeto Fuxicos do Bem e Companhia passou por todas as etapas e foi habilitado para receber a verba destinada emergencialmente para a execução do mesmo. Consideramos esse momento solene e, por isso, queremos registrar nossos sinceros sentimentos de gratidão pelo legado deixado por muitos colegas artesãos e artesãs aqui do estado de Rondônia, do Brasil e do mundo, que foram vitimizados pela pandemia. Nos solidarizamos com os familiares e prosseguimos com arte, esperança e fé em dias melhores. Fazemos uma prece, então, silenciosamente, para pedir as consolações do Altíssimo. Eu sou Edilene Tavares Pessoa Santiago, eu sou jornalista, sou educadora, escritora e artesã. E me faço acompanhar por Leila Feitosa, nossa intérprete de Libras, que vai estar nos assessorando neste projeto, e também a Paola de Albuquerque na filmagem. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso grupo, que é o grupo Fuxicos do Bem e Companhia. O projeto Fuxicos do Bem e Companhia é constituído por um grupo de 18 artesãs aqui de Porto Velho, com uma faixa etária média de 55 anos. A ideia de nos reunirmos em grupo surgiu a partir do conhecimento de nossas histórias de vida e do envolvimento com os saberes e fazeres por meio do artesanato. Percebemos que havia semelhanças em nossas experiências profissionais, além das necessidades pessoais e familiares que muitas vezes eram preenchidas pela nossa arte. Decidimos nos organizar e isso aconteceu em fevereiro de 2020, antes da pandemia ser decretada em nosso país. Assim, a gente partiu em busca de um local para desenvolver o Fuxicos do Bem e recebemos o apoio do artista plástico, também é nosso amigo João Zogby, que nos cedeu um espaço no ateliê onde ele trabalhava para a realização dos encontros semanais e início das produções. Até meados de março de 2020, conseguimos nos encontrar e produzir peças artesanais em fuxicos, tudo feito à mão, com retalhos de tecidos e aproveitamento de jeans usados. O objetivo do grupo era que a produção desse período fosse destinada às feiras de artesanatos aqui em Rondônia. Com a pandemia, tivemos que parar. Entretanto, continuamos a produzir em nossas casas, aguardando o momento para divulgarmos e expandirmos o nosso trabalho. O Fuxicos do Bem e Companhia tem como objetivo principal unir dons e talentos para fortalecer a produção, divulgação e a comercialização da arte do artesanato em Rondônia. Sem dúvidas que há na cidade de Porto Velho muitos e talentosos profissionais que precisam de incentivos e espaços adequados para tornarem públicas e acessíveis as obras que produzem. Entretanto,
há uma grande carência de espaços físicos, impossibilitando que assim aconteça. O artesanato brasileiro é reconhecido pela sua pluralidade e, ao mesmo tempo, singularidade. Nosso grupo, portanto, é eclético e detém essas duas características, porque podemos produzir peças artesanais com vários tipos de matérias-primas. Esperamos que esse projeto seja um meio pelo qual pessoas que sofrem por causa do desemprego e da grave crise econômica porque passa nosso país, possa ter, então, condições de melhorar a sua renda familiar. Pessoas que estão vitimizados ou foram ou ainda estão sendo vitimizados direta ou indiretamente pela pandemia que passa o nosso país e o mundo. Assim, possam ter possibilidade de minimizar as dificuldades e melhorar a qualidade de vida de suas famílias. E além disso, acreditamos que o Fuxicos do Bem contribuirá com o turismo local e com isso possa gerar mais renda e mais divisas para nosso estado. Queremos, sobretudo, ser um grupo de convivência, vez que temos muito a compartilhar trabalhando juntas para o bem comum. Sabemos que a arte é terapêutica e pode promover mudanças nas vidas das pessoas. A gente sabe, porque a gente já experienciou isso, não é, meninas? Então, dessa forma, o Fuxicos do Bem e Companhia pretende ser um grupo produtivo e solidário, ao mesmo tempo fazendo arte e promovendo o bem-estar das participantes. Para tanto, escolhemos então a arte de fazer o fuxico histórico, com toda a sua pluralidade e ao mesmo tempo singularidade, porque é uma arte secular apreciada em vários estados brasileiros e também no exterior. Apesar de ser pouco conhecida em Rondônia, as múltiplas técnicas do fuxico podem abrir um grande leque de possibilidades para produzirmos belas e úteis peças artesanais, com certeza, agregando também mais valor às outras artes que nós já produzimos. Consideramos pertinente, não é, meninas, ainda destacar que esse trabalho em grupo com fuxicos traz um veio inovador e pioneiro em nosso estado, aspecto importante a ser considerado e registrado para o setor cultural em Rondônia. 1, 2, 3 e... Escolhemos fazer artesanatos com fuxicos porque é uma arte que pode ser compreendida se voltarmos um pouco no tempo e visitarmos as curiosidades sobre a tecelagem e trabalhos manuais no Brasil. A gente só adquire identidade cultural quando a gente olha para o passado e revê as nossas raízes, construindo o presente para legar às futuras gerações aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, deixar a nossa história registrada através da arte. Pois bem, os indígenas brasileiros cultivavam algodão, fiavam para a confecção de redes de dormir, mas não produziam o tecido, propriamente dito. As fibras vegetais eram trabalhadas em forma de trançado. O algodão tornou-se uma das principais culturas do início da colonização brasileira e a atividade de tecelagem manual se desenvolveu para a formação de uma variada indústria doméstica de produção de fios e tecidos. Um dos fatores que ajudaram no desenvolvimento da tecelagem manual era o fato de que os nativos andavam nus e os padres jesuítas tinham uma preocupação em investir aqueles que estavam sendo catequizados. Além disso, com o desinteresse de Portugal em colonizar o Brasil, os habitantes que aqui se fixaram não tinham muitos meios de adquirir produtos industrializados. Era necessário produzir para a própria subsistência, como futuramente também serviu
para vestir a mão de obra escrava trazida da África. Pois é, assim, basicamente em todas as propriedades havia um tear para a produção manual de tecidos de algodão que eram utilizados na confecção de peças de vestuário, roupas de cama, mesa e banho, entre outros. Os tecidos de algodão eram grossos, sem o refinamento dos tecidos nobres conhecidos na época e eram destinados às classes sociais mais pobres, além dos escravos indígenas. Houve um crescimento estrondoso nas indústrias caseiras, fazendo com que o produto têxtil nacional tivesse uma melhora na qualidade. A abundância de pigmentos naturais também proporcionou diversidade de cores. Motivada pela crise mercantilista da época, a obrigatoriedade de Portugal em importar tecidos da Inglaterra, a necessidade de mão de obra nas lavouras e nas minas de ouro e ainda o crescimento da indústria têxtil brasileira, Dona Maria I, a rainha de Portugal, proibiu em 1875 a atividade da tecelagem manual no Brasil. Nesta época, as indústrias caseiras fabricavam não só o tecido de algodão para vestimentas de indígenas, negros e caboclos, mas também podiam ser encontrados o fustão, chitas e alguns brocados. A tecelagem manual passou a ser uma atividade proibida. Entretanto, com o avanço dos pioneiros para a região central do país, esta atividade persistiu em alguns lugares, como, por exemplo, o Centro-Oeste e o Triângulo Mineiro, regiões do Brasil que ainda mantêm esta tradição. A história oficial registra, então, que em 1808, a família real portuguesa vem para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão. O contato com a corte trouxe mudanças nos costumes locais e, consequentemente, no desenvolvimento de atividades manuais, como bordados e rendas, que davam glamour ao artesanato local. O brasileiro nunca se moldou aos hábitos culturais e artísticos dos colonizadores. A miscigenação cultural deu origem a uma de suas maiores características. E qual é, meninas? A criatividade. As mulheres brasileiras se inspiravam nos trabalhos manuais trazidos da Europa, mas davam um toque tropical com a utilização de matérias-primas locais, principalmente os fios de algodão, tá vendo? E acrescentando também cores, muitas cores, com uma diversidade de matéria-prima para o desenvolvimento de um artesanato extremamente variado, com inspirações indígenas, portuguesas e africanas. O artesanato brasileiro ainda foi enriquecido com as culturas dos imigrantes europeus e asiáticos. Consequentemente, essa mistura pode ser notada nas manifestações artísticas e culturais do nosso país. O fuxico, de idade secular, tem a sua criação atribuída, cogita-se que assim aconteceu aos escravos africanos. Entretanto, ele se popularizou dentro do universo do patchwork no início do século XX. O fuxico simplesmente é um pequeno círculo com as extremidades alinhavadas e franzidas que inspiram a criação de pequenos enfeites, adereços, utilidades para o lar e bela e singular composição de peças maiores como colchas. O fuxico é um artesanato que está presente em todas as regiões brasileiras. O termo fuxico em português é sinônimo de fofoca, cochicho. E segundo o folclore local, ele recebeu este nome porque as mulheres se reuniam para costurar e cochichar sobre a vida alheia. Durante algum tempo, o fuxico foi associado à classe social de baixa renda e ou comunidades rurais. Mas com o surgimento da customização e a introdução de novas técnicas artesanais, na moda principalmente e na decoração,
o fuxico passou a ser mais valorizado. É uma arte apreciada dentro e fora do país e continua se expandindo e gerando divisas para o artesanato brasileiro. Pois é, meninas, agora nós vamos para a parte prática, que é a parte mais gostosa, né? Porque gente bonita gosta de fazer coisas bonitas. E a gente vai aprender hoje 5 técnicas, né? Ou 5 tipos de fuxicos. Na verdade, é tão impressionante como a partir de um círculo, né, feito num pedacinho de tecido, que essa é a origem histórica que a gente já viu, não é do tecido, a partir de pedacinhos de tecidos, de retalhos de tecidos, o aproveitamento, a gente pode dar vida a uma arte belíssima, a um artesanato belíssimo, útil e que pode trazer muitas alegrias para as casas, das donas de casas, para as nossas casas e também para presentear. Eu vou ensinar para vocês hoje essa belezura aqui, ó, essa lindeza aqui. É uma bolsinha de mão ou um porta-moedas, uma bolsinha porta-moedas. Ela é feita simplesmente com 1, 2, 3, 4 fuxicos. O fuxico tradicional que a gente vai aprender hoje a partir de um círculo. É desse fuxico aqui, ó. Esse aqui já é o fuxico. É essa técnica que a gente vai aprender hoje, que é a técnica básica, a técnica histórica, para fazer essa versão de bolsa e muitas outras versões. E também utilizar em vários outros objetos de artesanato, ok? Basicamente, nós vamos trabalhar com 3 medidas de diâmetro. E aí vai uma dica de ouro para a gente reaproveitar, reciclar e ajudar a natureza. Se você tem esses CDzinhos em casa, olha, não joga mais fora, não. Tem muita coisa legal para se fazer com artesanato. Inclusive, contribuindo para a gente fazer belíssimas peças com fuxicos, tá? Aqui nós vamos usar 12 centímetros de diâmetro, que é o CDzinho básico comum. Nós vamos usar também 10 centímetros de diâmetro e esse pequenininho aqui. Se você não dispõe desse menor aqui, que é o mais difícil de encontrar, ele tem 8 centímetros de diâmetro, você pode confeccionar no papel, num papelão, ou reaproveitar aquele material que você comprou, alguma coisa para comer, e não jogar fora. Aqui, por exemplo, eu aproveitei esse círculo de uma embalagem de alimento, porque ele tem 20 centímetros de diâmetro. Lembrando que, meninas, quando a gente trabalha com 20 centímetros de diâmetro, ao transformá-lo no fuxico, ele vai para metade dessa medida, ou seja, de 20 vai para 10 centímetros de diâmetro. É mais ou menos este aqui. E 12 centímetros de diâmetro vai para 10 centímetros de diâmetro. É esse aqui, vai para 6 centímetros de diâmetro, sempre a metade do diâmetro que estamos usando. Então, quando você for confeccionar uma peça, e a gente vai falar disso posteriormente, você consegue calcular a partir dos círculos quantos fuxicos você vai precisar utilizar. Faz a medida, coloca isso em diâmetros e se lembre que vai para a metade depois do fuxico elaborado. Então vamos lá, mãos à obra. Seguindo a nossa dica de sustentabilidade, eu já trouxe aqui, ó, um círculozinho cortado na medida do CD. Você consegue riscar e cortar. Para quem está iniciando, é bom fazer um a um, mas posteriormente você pode pegar camadas de tecidos, né, de retalhos, que deem a medida que você escolheu, colocar em camadas, sobrepor, riscar, segura. No meu caso, a minha experiência me levou a dar mais agilidade ao trabalho.
e cortar com o CD segurando várias camadas de tecido. Daí você pode adiantar o seu trabalho utilizando essa técnica, porque vai dar vários círculos e vai agilizar bastante, dependendo da peça que você for fazer. Gente, outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, meninas, é que o nosso protagonista vai ser a Chita. Lembra que ele está lá na parte histórica, lá dos nossos antepassados. A Chita é maravilhosa, ela tem uma textura boa para fazer o fuxico, dependendo do trabalho que você vai realizar, e traz um colorido sem igual. É essa variedade de cores, inclusive, que traz as características ecléticas do fuxico brasileiro, do nosso fuxico. Então, além de ser um tecido lindo, é um tecido aqui, pelo menos em nossa cidade, com um valor mais adequado para se trabalhar, né? Um valor mais baixo, para a gente trabalhar fazendo peças belíssimas e que trazem à tona, então, toda essa parte histórica e tropical. Portanto, meninas, eu sugiro que vocês podem trabalhar com vários tipos de tecido que vocês tiverem em casa. Mas se tiverem que comprar, a Chita será o nosso ator principal. Então, nessa primeira técnica, a gente vai aprender a fazer fuxico histórico. É o fuxico padrão, certo? Tem várias maneiras, basicamente umas 3 maneiras de se fazer. Hoje eu vou apresentar para vocês a forma básica e mais adiante, na próxima oficina, nós vamos elaborar o que se chama de fuxico perfeito. A partir do círculo já cortadinho, como eu disse para vocês, nós vamos agora ensinar o passo a passo de fechar esse círculo e a mágica acontecer, transformá-lo num fuxiquinho. É sempre bom, e essa é uma dica de ouro, você trabalhar com uma linha forte. Tem a chamada linha para pipa, mas quando nós estamos trabalhando com um tecido, com uma fibra como a da Chita, que vai ser o nosso protagonista, ela tem um tecido muito aberto, teias muito abertas. E é um tecido frágil, delicado. Então, quando trabalhamos com uma linha mais grossa, né, tende a puxar o fio. Daí, a gente precisa se esmerar no cuidado na hora de manusear, né, de fazer a circunferência e transformá-lo no fuxico histórico. Para fazer, então, o passo a passo é bem simples. A gente começa segurando ou se assegurando que a linha não vai fugir quando ela percorrer todo o círculo. É sempre bom a gente dar esse nozinho básico, né, meninas? Que vocês, isso aqui vocês já sabem, as meninas que manuseiam com costura, com patchwork, né, com costura criativa, sabem muito bem desse fato. E aí a gente vai, ó, no ponto, sobe e desce, ou o ponto de alinhavo, que a gente assim vai fazendo até dar a volta em todo o contorno, né? Em todo o círculo, e aqui a gente vai. Gente, é como eu estava dizendo para vocês, é tão bom a gente fazer algo que nos remete às nossas raízes, não é? Na verdade, quando era criança, minha mãe trabalhava em casa, né? Era dona de casa e cuidava da gente. E aí, ela sempre costurava as nossas roupas. Minha mãe tinha um prazer de costurar, ela era autodidata, nunca fez curso, aprendeu com as irmãs, que ela era a caçula, aprendeu com as irmãs. Minha mãe fazia bilros, fazia renda, né, com bilros, e eu ficava observando.
Na adolescência até que ela se esforçou para me ensinar ponto cruz, fuxico, bordados, costura, mas eu não conseguia me adequar, eu quero aqui confessar. E foi bem mais tarde, quando eu me tornei educadora, que eu tive que trabalhar desde o berçário até a terceira idade, que aquelas lições que minha mãe, mesmo eu sem querer aprender, não se cansava de me ensinar, e pela prática eu a via fazendo, ficaram aqui, ó, gravadas. E o fuxico entrou na minha vida após algo que aconteceu muito forte com minha irmã, que é minha melhor amiga até hoje e mora comigo. Ela perdeu a visão por causa de um grave problema de saúde e veio morar comigo. Eu que tenho o privilégio de cuidar dela. E mesmo assim, ela me ensinou a fazer o fuxico com peças artesanais, a pegar o fuxico e fazer essa bolsinha que foi ela que me ensinou. Então, isso me emociona, porque é algo que eu gostaria de deixar como legado imaterial para as futuras gerações. É uma arte que mexe com a nossa emoção, que mexe com a nossa estrutura, que mexe também com a história que nós temos o dever de repassar para aqueles que virão depois da gente, né? Então, quando eu mexo com o fuxico, eu lembro da minha mãe, das minhas tias, que já não estão mais aqui entre nós, e de centenas de milhares de outras mulheres que eu não conheci, mas sei que elas existiram, que sobreviveram a partir da arte do fuxico. Esse é o fuxico que acabou de nascer e com certeza vai fazer parte de uma das peças que a gente vai elaborar posteriormente. Aqui, para finalizar, essa técnica, eu estou usando a linha amarela, mas seria mais adequado você usar, como tem amarelinho aqui no tecido, né? Nesse pedacinho de tecido, nesse retalho, pode ser usado o amarelo também. E daí você vem, arremata, mais uma vez, para deixar a peça que posteriormente você vai construir, produzir mais segura. E para não deixar nenhum fiozinho aparecendo, é só jogar para trás. Há uma técnica que costura aqui, mas eu não gosto de assim o fazer, eu apenas corto a linha aqui para escondê-la dentro do fuxico e deixar com um acabamento perfeito na parte de trás da peça que a gente vai formar. Esse é o fuxico histórico que acabou de nascer. Essa mesma técnica pode ser aplicada para fazer o fuxico cheio, que é uma gracinha. Geralmente, o fuxico cheio serve para centralizar alguma flor, uma peça feita com flores de fuxico, tanto desse tamanho como tamanhos menores, né? Mas aqui a gente está trabalhando com a medida e a gente vai fazer a medida de 12 centímetros de diâmetro, né? Olha o CDzinho, não esqueçam. Então a gente vai processar da seguinte forma: vai no mesmo passo a passo, para cima e para baixo, que é o ponto de alinhavo. Assegura-se que aqui, ó, eu não fiz agora, mas não vai escapar, porque senão você chega lá. Lembra-se que os fios aqui são muito largos e a gente precisa assegurar desde o começo, senão a gente vai ter que fazer tudo de novo, né? E a gente não quer isso quando estiver montando a nossa peça.
E aí a gente continua, ó, circulando e falando das nossas histórias. E aí vocês, meninas, como é a história de vocês com o fuxico ou com o artesanato que vocês trabalham? Eu quero que vocês também, quando estiverem fazendo seus trabalhos, hein? E aqui a gente vai, ó, no mesmo processo, indo e voltando, a vida gira, né? A nossa vida não gira, muitas vezes a gente está pensando que está girando em torno, por exemplo, dos mesmos problemas. É mais ou menos como um fuxico. E às vezes a gente vai e volta, mas daqui a pouco a gente percebe que é preciso ir e voltar para depois se transformar em algo extremamente belo e proveitoso. A gente precisa passar por essas idas e vindas, né? Assim como, ó, fazer aqui com a agulha e com a linha, indo e voltando, chegamos no final. E aí você vira para o direito do tecido, né? O lado direito, a gente geralmente ao fazer essa circunferência alinhavada, vai ficar pelo avesso. Aqui a gente de novo puxa e a trouxinha, como ela é chamada, se transforma em mais um fuxico. Só que não vamos fechar. Nós não vamos fechar esse. O que nós vamos fazer para fazer o fuxico? Como nós vamos proceder para fazer o fuxico cheio? Olha aqui, mesmo, é simples. Tá certo? Aqui nós vamos utilizar um pouco de plumante. Em algumas regiões chamam de plumante, fibra sintética, né? Essa fibra para enchimento, que trabalhamos também com as bonequinhas de fuxico, né? Ou com peças para dar esse acabamento mais fofinho. Aqui está o fuxico e a gente vai enchê-lo. E aí ele fica fofuras como essas daqui, ó. E depois vocês vão perceber nas outras oficinas algumas peças que a gente vai poder trabalhar. Fazemos o enchimento. Às vezes a gente pode deixar esse fuxico cheio, mais maleável, quando a gente está trabalhando com flores delicadas, né? Fazendo peças delicadas. Por exemplo, quando a gente quiser customizar uma blusa, né? Uma blusinha, uma bolsinha, ele vai ficar fofinho assim, podendo ficar com a textura que a gente quiser. E se a gente quiser mais cheinho, é só colocar mais plumante, mais fibra sintética, de acordo com aquilo que a gente projetou fazer. Aqui fazemos a parte do arremate final. Olha aqui, pessoal, ó. Percebem, meninas? Fazemos o arremate final e é sempre bom a gente ir ajeitando, porque fica uma lindeza de bonito. Olha só, fica muito bonitinho. E se a gente ainda quiser melhorar essa peça, ou dar um toque mais de beleza ou de detalhes, a gente pode colocar aqui também uma pedrinha, né, brilhosa, um botãozinho. Podemos colocar aí também uma meia pérola, ou ainda lacinhos que a gente pode confeccionar com o próprio tecido, ou esses lacinhos que já vêm assim prontos, né? Eles têm um custo até relativamente bom para a gente trabalhar, então a gente também pode fazê-lo. E aí, ó, o fuxico cheio ou qualquer outro fuxico já vai dar uma característica diferenciada. Aqui mesmo na hora do arremate, a gente já pode vir aqui, não é? E colocar o lacinho da cor que a gente quiser para enfeitar e temos essa belezura pronta.
tá certo? De novo, fazemos o arremate aqui do lado posterior, assim, embaixo do fuxico, e cortamos para esconder a linha aqui dentro. Ok, meninas? Olha só que belezura que nós temos. O fuxico tradicional e o fuxico cheio. E ainda ganhou um lacinho para ser colocado numa peça que vai se transformar num artesanato lindo e maravilhoso. Olá, meu nome é Eliane, eu estou participando das aulas do Fuxicos do Bem com a professora Edilene e eu vou aqui repetir o que ela ensinou. A nossa primeira aula ela ensinou a fazer o fuxico de 12 centímetros usando um CD como base. Então, a gente vai riscar. Depois que você riscou, você pode usar o CD ou não. Mas como ela ensinou, usando o CD, que fica mais fácil, eu posso tirar uma quantia maior de fuxicos, né? A gente vai cortar aqui usando o CD, que fica mais prático, mais seguro. E sai na medida certinha já, né? Não tem como errar. Depois que você fez esse processo aqui, ele já fica prontinho aqui, né? Aí a gente vai costurar o fuxiquinho. Eu já sou artesã, eu faço outro tipo de trabalho, mas o fuxico não é uma das minhas atividades. E agora com a professora Edilene, a gente vai agregar um valor a mais no trabalho, que é o fuxico. E vamos lá, né? Vamos ver como é que eu vou me adaptar ao fuxico. É um trabalhinho gostoso, não estressa, né? Bem relaxante. E vamos lá. A Edilene, com o grupo do Fuxico e companhia, ela foi contemplada, né, na lei Aldir Blanc, e agora a gente está no processo, né, de fazer as aulas práticas para mostrar, para passar ao público, né, para algumas pessoas que queiram aprender também, que é uma forma de ocupar o tempo, principalmente agora que a gente fica muito tempo em casa, né, com tempo ocioso. Aí aqui, ó, o fuxiquinho vai ajudar e muito. Tá aqui prontinho o fuxiquinho. Eu me chamo Socorro, sou artesã e nós estamos num projeto Fuxico do Bem em Cia. Eu pego o tecido, vou riscar os discos de 12 centímetros para fazer uma linda e maravilhosa flor de ponta. Ele vai ficar este aqui, certo? Então ele ficando desse jeito aqui,
nós vamos pegar, dobra uma vez e dobra 2 vezes. A gente vem com a agulha e vai fuxicando, fazendo essas, e entrando e saindo aqui bonitinho, tal. Então, cada vez que você faz uma, ela vai formando uma pétala. Assim, a chita é um tecido barato, prático, né? Que todo canto você vai encontrar. Assim, tem gente que não dá valor, mas nós, como artesã, sabemos o valor de tudo. Tudo para o artesão tem valor, do maior ao menor. Né? Muita gente diz, ah, mas é um tecido feio, é um tecido e tal e tal. Não, para nós não. A chita é linda e maravilhosa como qualquer uma outra coisa. No artesanato a gente não desperdiça nada, meu povo. Tá? Mas é isso aí. Então o fuxico é isso aqui. Não tem muito segredo. Aqui é só fazer mesmo e partir pro abraço.